Oi, gente! Tô aqui eu de novo para falar sobre um sentimento interessante, né, que gera muitos estudos e muitas doenças. O sentimento da mágoa. O que significa mágoa? A mágoa é como se a pessoa se colocasse num momento da vida dela de egoísmo, onde ela não quer compreender ninguém, entender ninguém, ela está magoada. Então ela não tem empatia, ela se desliga da humanidade, digamos assim. E aí é o momento que ela se sente sozinha no seu próprio egoísmo e fica lá remoendo o que pode ter acontecido que causou aquela mágoa. Às vezes também chamada de raiva, de frustração, que todos esses sentimentos negativos levam à mágoa. Uma pessoa magoada é uma pessoa que está sempre esperando alguma coisa com relação ao que ela fez. Por exemplo, eu fiz um bem para uma pessoa, eu doei alguma coisa para uma pessoa, eu dei o meu tempo para uma pessoa, enfim, eu estou esperando que ela me dê alguma coisa em troca, um retorno, mesmo que seja um reconhecimento, um elogio, um obrigado. Então, a pessoa magoada, ela tem sempre esse sentimento de estou aguardando alguma coisa. É inconsciente, gente, eu estou falando de inconsciência aqui, tá? Aí ela vai te falar assim, não, eu não espero nada de ninguém. Mentira, né? Se ela está magoada, se ela se magoou, é porque ela estava esperando algum tipo de reconhecimento, algum tipo de coisa em troca daquilo que ela realizou para o outro. Ou simplesmente por ter doado um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção para aquela pessoa, até sua amizade. Às vezes a gente chama uma pessoa que se magoa muito facilmente, né, que se ofende muito facilmente, de muito sensível, né? E daí, essas pessoas muito sensíveis, geralmente elas escutam poucas verdades. Ou assim, é mais fácil mentir para essas pessoas sensíveis. Por quê? Porque você, né, a pessoa que está falando para essa pessoa sensível, ela vai pensar, não vou falar porque ela vai se ofender, ela vai se sentir assim ou vai se sentir assado. Então ela acaba não ouvindo as coisas que talvez fizesse com que ela progredisse, né, o que ela melhorasse, enfim. Porque ela é muito sensível, então as pessoas não querem magoar essa pessoa sensível. E na verdade é uma pessoa que é fraca, né? Uma pessoa fraca, não consegue ter força para receber feedbacks ou qualquer outro tipo de aconselho, de ajuda, digamos assim. Outra coisa para se pensar é que quando você se magoa muito facilmente com as pessoas é porque você quer tentar controlar as reações dela. Tipo, por exemplo, se eu fiz alguma coisa para a pessoa, eu quero que ela me retribua de alguma forma. Eu quero controlar o que ela vai, como ela vai reagir. Eu quero controlar a saúde de alguém. Eu quero que a pessoa faça exercício junto comigo e ela não faz. E aí me magoou porque, nossa, eu quero ajudar ela e ela não quer aceitar minha ajuda, sabe? Esse tipo de coisa, coisas que você quer controlar. E daí você acaba se frustrando com essas situações e a frustração gera a mágoa. E alguns tipos de doenças que a mágoa causa são, por exemplo, anemia, má circulação, varizes, diabetes, problemas no sangue, né, triglicerídeos, colesterol alto, a mágoa muito profunda, muito forte, muito intensa ou com muito tempo de alimentação, ela pode gerar câncer e também pode gerar problemas na pele, lúpus. Isso são mágoas constantes que você vem carregando e trazendo e não perdoa. E aí elas geram essas doenças e doenças autoimunes também. Depressão. O que é depressão? Ela é raiva e frustração que geram a mágoa, né? Que na verdade é só um nome bonito para uma mágoa profunda que a gente vem carregando quando tem depressão. Então, depois de falar tudo isso sobre mágoa, teria muito mais coisa para falar, mas vamos encerrar por aqui, nas coisas negativas da mágoa, e vamos falar o que a gente pode fazer para melhorar esse estado emocional que a gente está tendo naquele momento, digamos assim. Eu diria que para você controlar esse sentimento negativo,
seria interessante, quando você se sentir dessa maneira, você começar a pensar se faz sentido. Você se retira, você vai para um lugar onde você possa ficar sozinha e começa a analisar o que aconteceu e para eu me sentir desse jeito. O que aquela pessoa falou, o que a pessoa fez, e realmente tem sentido essa minha mágoa? Eu me ofender com aquilo? Talvez se colocar no lugar dela e entender o contexto da história pelo lado dela, dessa pessoa, e entender que ela é diferente de você e ela não sabe que te magoou. Muitas vezes a pessoa não sabe que falou alguma coisa que te ofendeu. Então, entender, usar a empatia para isso. Isso eu tô falando para pessoas que têm essa autoconsciência, tipo, ou que podem evoluir ou melhorar essa autoconsciência através dessa reflexão. Algumas mágoas que a gente traz vêm lá da nossa infância, talvez a gente não consegue detectar com precisão exatamente quando ela surgiu, mas você começa a analisar pelo tipo de doença, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo. Uma pessoa que ela é mais gordinha, né, geralmente ela traz essa mágoa da mãe, né? A mãe, alguma coisa na idade dela, da infância, ela passou por alguma situação com respeito à mãe e ela trouxe essa para a vida dela adulta e hoje ela é gordinha, ela fica no sistema de defesa dela, o sistema de defesa dela deixa ela gordinha. Por que é importante essa autorreflexão, né? Você se retirar quando você se sente magoado, você pensar no assunto, pensar o porquê disso, porquê você se ofendeu, porquê que isso doeu. Você fazer isso, você começa a se entender e você começa a se controlar e ter autodomínio de você mesmo. Quando a gente consegue controlar os nossos pensamentos, é difícil isso, tá? É um nível alto de autocontrole e autodomínio, mas é exercitando esse tipo de reflexão. Quando você tem esse autodomínio, você controla os seus pensamentos, você começa a pensar só coisas boas. Porque toda vez que você pensa coisas boas, você atrai coisas boas. Pensamentos negativos atraem coisas negativas. Né? Então, logo, se você controla os seus pensamentos, procure pensar coisas boas. E vai atrair sempre coisas boas para a sua vida. Esse seria um exemplo, mais ou menos. E na mágoa, se tudo gira em torno dos pensamentos negativos, sentimentos negativos, da raiva, da frustração, esses sentimentos causam a mágoa, eu posso dizer que o que é o inverso disso, o que traria o inverso disso é o perdão. Porque se você se magoou, geralmente a gente se magoa com alguém, com alguma coisa que alguém fez pra gente, né? Que a gente se ofende, nossa, a pessoa queria me prejudicar. Às vezes a pessoa nem percebeu que fez isso, mas... E tem os de propósito, lógico que tem. Mas vamos fazer de conta que a pessoa nem percebeu que ela fez isso. Então, você começa a analisar a situação e percebe que ela não fez isso e você perdoa. Todas as mágoas podem ser revertidas através do perdão, perdoar. Inclusive perdoar os pais, às vezes, por coisas que nem eles tinham controle naquela época da sua infância. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos magoados ou seremos magoados de alguma forma. O que a gente leva de tudo isso o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa mágoa? O que eu tenho que aprender com ela, com a situação que me levou à mágoa? Eu preciso aprender a sobrepujar isso, a não deixar que a mágoa domine o meu corpo e me traga resultados ruins, coisas negativas, doenças, e às vezes a gente nem percebe que aquela doença é por causa de uma mágoa que a gente carrega, uma mágoa profunda, que são as dores da alma, né, que causam doenças externas, doenças para fora do corpo, né, digamos assim, que nos atingem, né, como eu falei, depressão, doenças de pele, tudo que é ruim, que a mágoa traz. Só para não ficar faltando uma coisa, muitas pessoas usam a mágoa como uma forma de manipulação. Como aquela pessoa, ela se ofende,
assim tão facilmente, blá blá blá. Então eu vou cuidar para não falar, ou eu vou fazer aquilo que ela quer que eu faça. Então algumas pessoas têm consciência dessa mágoa, ou fazem de conta dessa mágoa para usarem uma forma de conseguirem aquilo que elas querem, ou o comportamento que elas querem, controlar o ambiente, enfim, tudo isso. Tem gente que faz isso, sim, tem muita gente que faz isso. Drama, né? Vitimização. E também pode ser mudado se a pessoa realmente quiser. Na nossa visão, às vezes equivocada, a gente sempre tem a ideia de que a pessoa que me magoou tem que vir até mim e pedir perdão. Esse é um pensamento equivocado, né? Você não fica esperando que alguém venha te pedir perdão. Você está julgando que ela fez alguma coisa errada. De repente, na visão dela, ela não fez nada de errado. Entende? É bem complicado isso. Você está sempre esperando perdão. Vem me pedir perdão, daí eu vou perdoar. E não é assim que a gente aprende, né? Até no cristianismo. O Senhor ensina que a gente deve perdoar. É difícil? É difícil, sim. Por isso eu digo que a gente deve fazer exercícios de autorreflexão, se conhecer, se reconhecer, que muitas vezes as atitudes das pessoas são o reflexo das nossas. Então, começar a nos olhar mais e aí usar da empatia para conseguir se livrar dessa mágoa. Faça um exercício de reflexão, um exercício de pensamento. Aquelas pessoas que carregam mágoas profundas, pense na sua saúde. Digamos que você é obeso, digamos que você tem pressão alta, digamos que você tem depressão, essas doenças mais visíveis. Então pensa lá no seu passado, lá na sua infância, o que poderia ter causado esse tipo de coisa. Um exemplo polêmico de inconsciência. Na visão da criança, ela tem a visão de que os pais, ou a mãe ou o pai, eles são as pessoas que protegem ela, né? São um adulto que cuida delas. E talvez elas sofreram algum tipo de... Eu vou falar uma palavra pesada que eu não gosto muito, mas abuso, algum tipo de violência, enfim. E inconscientemente elas vão culpar alguém por não ter cuidado delas como deveria. Tipo, a minha mãe estava ocupada demais com o trabalho e por isso ela não cuidou de mim naquele momento que eu passei por aquilo. Isso é uma coisa da inconsciência. Você tem que buscar isso lá, fazer uma autoanálise profunda, às vezes até com ajuda profissional, para você enxergar isso. E você tem essa mágoa da sua mãe ou do seu pai, deles não terem cuidado de você. E daí talvez você vai pensar, não, mas eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eles já são falecidos, né? Nossa, mas eu sempre amei minha mãe, sempre cuidei dela. E daí depois você lembra, nossa, mas eu passei por isso, porque minha mãe trabalhava, enquanto ela estava trabalhando, acontecia assim, acontecia não sei o que, sabe? E é tão inconsciente, você não está tendo noção de que você está culpando a sua mãe por um mal que te aconteceu. Entende? Você está culpando ela. E você traz isso para a sua vida adulta. E daí você tem essas doenças. Em algum momento da sua vida adulta, aquele sentimento que você sentiu lá na infância, ele vem à tona por alguma coisa que aconteceu e que gerou aquele mesmo sentimento. Aquilo que você sentiu lá quando era criança, você sentiu de novo. E aquilo te causa mágoa e aquilo te causa rancor e mal-estar. E vem lá da sua infância. E você não sabe. Como diria meu professor, né, o Dr. João Paulo Marquezine, a gente traz isso lá da infância, a gente não sabe. E a gente vibra energias, e essas energias vibram distante, longe da gente às vezes. E aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então a gente vai estar sempre atraindo esse sentimento. De alguma forma a gente está vibrando isso para o mundo e a gente vai atrair pessoas que provoquem esse sentimento na gente, essa mágoa. A gente vai atrair pessoas que façam essas coisas com a gente que nos magoam. Enquanto a gente não tiver autodomínio sobre isso, sobre nós mesmos, a gente reconhecer isso através de um autoconhecimento, a gente não vai conseguir
melhorar a nossa vida, a gente vai ficar amarrado.